Fala galera do Essencial do CFO, nosso revisaço, revisão turbo, revisão final. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente do horário em que você esteja assistindo a nossa aula. Seja aí muito bem-vindo para a nossa aula hoje, revisão final, a respeito da matéria Legislação Penal Especial. Portanto, joga na tela, por favor, a nossa apresentação. Quem não me conhece, peço que veja a aula de Direito Constitucional, fiz a minha apresentação, aí um pouquinho da nossa trajetória, né, nesse mundo de concursos públicos. Então vamos lá, sem perder tempo, ao nosso sumário. Selecionei 5 leis que são leis quentes, né, com alta probabilidade de incidência na prova agora do próximo sábado, dia 4 de janeiro, a prova da sua aprovação, a prova oral do CFO 2025. Então, a primeira lei que nós iremos tratar é a Lei 9455 de 97, a lei de tortura, né? Obedecendo aí a um mandamento constitucional de criminalização. O legislador editou a Lei 9455 e estabeleceu alguns crimes pelos quais se tem a prática de tortura. Joga na tela, por favor. A primeira coisa, né, os crimes de tortura são crimes prescritíveis, ok? Ainda se tem esse erro de dizer que a tortura é imprescritível. Não, o que é imprescritível são a reparação de danos decorrentes da tortura, mas o crime em si, ele é prescritível e também é equiparado a hediondo. Dessa forma, ele é um crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou indulto. Portanto, o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer com os senhores é que o crime de tortura é prescritível e inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou indulto. Portanto, pode jogar na tela, vamos estudar os tipos de tortura. Um primeiro ponto, a tortura no Brasil, ela em regra não se trata de um crime próprio. Tem-se que o crime de tortura geralmente seria cometido por agentes do Estado. No entanto, a lei de tortura ela não estabelece isso, de modo que o particular também pode ser sujeito ativo do crime de tortura. O primeiro tipo de tortura previsto no artigo 1º, inciso 1, dispõe que constranger alguém, né, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, na figura do inciso 1º, né, as alíneas A, B e C, todos eles exigem um dolo específico para a sua configuração. Então, há um fim especial de agir, que seria, no caso da linha A, esse fim seria a obtenção de informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, o que se denomina de tortura-prova. Nesse caso, o autor, né, ele emprega a violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental na vítima, no ofendido, com a finalidade específica de obter uma confissão, uma declaração da vítima. Temos aí o que a doutrina denomina de tortura-prova. Aí um exemplo em que um credor tortura um devedor para que esse confesse uma dívida. Esse exemplo demonstra bem claramente que a tortura não é um crime apenas cometido por funcionário público ou pelo agente público, né? Na acepção mais ampla da palavra. O particular também poderá cometer tortura. Joga na tela, por favor. O artigo 13, inciso 3, né? A gente vai estudar ele mais à frente, da Lei de Abuso de Autoridade. Ele, em tese, apresenta um conflito com esse artigo 1º, inciso 1, a linha A da Lei de Tortura. Dispõe o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade: constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra a terceiros. Então, a confissão poderia ser uma forma de produção de provas contra si. Então, o que determina, o que diferencia esse crime de abuso de autoridade
do crime de tortura. A gente tem aí a questão do sofrimento físico ou mental. Então, se há ali a finalidade, né, de causar um sofrimento físico ou mental a fim de se extrair uma confissão, temos tortura. Caso não haja essa finalidade, né, a questão do sofrimento físico ou mental, estaríamos diante do abuso de autoridade. Na letra B, a linha B, ainda do inciso 1º do artigo 1º, tem-se que a finalidade do agente, o constrangimento, ele é feito com a finalidade de provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Temos, portanto, a tortura crime. Um exemplo, né, cito aqui o Mévio, né, que tortura Tício para que este mate Caio. Então, trata-se aí de um autor mediato, né? E, logicamente, a gente vai ver que, no caso de Tício, não haverá crime por parte dele, porque ele estaria atuando mediante coação irresistível. Então, portanto, aí tem-se a tortura crime. Pode ser uma pergunta aí para complementar e mostrar conhecimento ao examinador. E se tratar de uma contravenção penal, configura ou não configura tortura? Aí, por força do princípio da legalidade, não há tortura quando o constrangimento com o emprego de violência ou grave ameaça se dá para que a prática de uma contravenção penal. Ok? Agora vamos para a terceira hipótese do inciso 1º. É a tortura preconceito ou a tortura discriminação, né, em razão de discriminação racial ou religiosa. De forma que, nesse caso, a gente tem um exemplo, né, que o Mévio ele tortura Caio porque ele é praticante de macumba, uma religião aí de descendência africana. Então, tem-se a tortura preconceito. Então, há ali o constrangimento justamente como forma de exteriorizar o preconceito. Então, existe uma finalidade especial. Temos agora a quarta espécie de tortura, aí prevista no inciso 2, joga na tela, por favor, seria submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, aí grava isso, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Temos aqui a tortura castigo. Em relação à tortura castigo, ela, diferente das demais hipóteses vistas anteriormente, ela trata-se quanto ao sujeito ativo de um crime próprio, porque não é qualquer pessoa que pode cometer esse tipo de tortura, e sim apenas aquelas pessoas que exercem guarda, poder ou autoridade sobre o ofendido. É o caso dos pais, da enfermeira, da babá. Então, essas pessoas, elas poderão sim ser sujeitos ativos do crime de tortura pelo inciso 2. Agora, quanto à sujeição passiva, aí qualquer pessoa poderá ser vítima. Mas em relação à sujeição ativa, se trata de um crime próprio, uma vez que há uma exigência de uma qualidade especial do agente. Como exemplo, temos o pai que tortura o seu filho porque ele tirou baixas notas na escola. Aí temos também, em tese, algum conflito com o artigo 136 do Código Penal, que é o delito de maus tratos. Então, o que diferenciaria o crime de tortura aí previsto no inciso 2 para o crime de maus tratos? O maus tratos não tem a questão do intenso sofrimento. Então, se o pai, por exemplo, ele castiga o filho, mas não lhe causa intenso sofrimento, poderá ficar configurado o maus tratos. Enquanto que, caso haja um intenso sofrimento, haverá o crime de tortura. Vou ler para os senhores aí o artigo 136, só para ficar bem clara essa explicação. Expor a perigo ou a saúde de pessoas sob autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando do meio de correção ou disciplina. Obviamente, não temos um intensímetro para medir se houve ou não um intenso sofrimento. Então, o juiz
Ao aquilatar o caso concreto, verificará se houve apenas um maus tratos, previsto aí no artigo 136 do Código Penal, é um crime que tem uma pena bem menor e também não sofre os consectários da Lei 8.072, ou se há o crime de tortura. Lembrando que também no inciso 2, assim como no inciso 1º, há necessidade de um dolo específico, uma vez que a prática da tortura ela deve visar aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, tem-se ali o dolo específico, é o especial fim de agir, além do dolo genérico de praticar a conduta, de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, vamos para a quinta espécie do crime de tortura, previsto aí no parágrafo 1º do artigo 1º, que dispõe que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Temos aqui o que a doutrina denomina de tortura pela tortura. Ao contrário do que possa parecer, trata-se também de um crime comum, uma vez que pessoa presa ou sujeita a medida de segurança não apenas pode ser feito, essa restrição da liberdade por agentes públicos, aí coloquei como exemplo um linchamento, então a pessoa foi pega em flagrante delito, furtando uma loja de departamentos, e particulares amarram aí juntamente a um poste e começam a realizar o linchamento. Ali haverá a prática de tortura. Então, não necessariamente, quanto à sujeição ativa, precisa ser um agente do Estado. Quanto à sujeição passiva, aí sim, trata-se de um crime próprio, uma vez que a vítima deve ser pessoa que está submetida à medida restritiva de liberdade. Tem-se aí essa qualificação específica para que haja a configuração dessa hipótese de tortura. E nesse caso, diferente dos demais, que exige-se um especial fim de agir, basta ali apenas o dolo genérico, que seria impor a essa pessoa presa, por meio de ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal, um sofrimento físico ou mental. Então, sem nenhuma finalidade específica, não há necessidade do dolo específico. Ok? Então, repassando aqui, nos casos do inciso 1º e do inciso 2º, há necessidade do dolo específico, enquanto que na hipótese da tortura pela tortura do parágrafo 1º do artigo 1º, não há necessidade de dolo específico, ok? Vamos para a sexta hipótese de tortura, a tortura por omissão. Aqui a gente tem o crime de tortura por omissão, que seria aquela conduta daquele que se omite quando ele deveria ter, o dever de evitá-la. Então, aí a gente tem uma omissão imprópria, de acordo com o que está previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ou temos aqui a omissão própria, que é o sujeito que deixa de apurar a tortura. Aí temos a tortura por omissão. Nesse caso, a gente tem uma pena mais branda e ele não é equiparado a hediondo, ok? No primeiro caso, quando ele tinha o dever de evitá-las, pensa bem no caso, de um delegado de polícia que, vendo seus agentes levar um preso até um quarto escuro para torturá-lo, ele deixa de tomar qualquer medida. Então, ali ele seria o garantidor, ele deveria evitar esse resultado e não faz, ele responde por tortura ou omissão. Agora, o dever de apurá-las, no caso de omissão própria. Pense bem, um juiz que recebe, ou um membro do Ministério Público recebe uma denúncia anônima informando a prática de tortura por policiais, ele simplesmente deixa de tomar qualquer medida sujeita à apuração, ele deixa de proceder à apuração. Nesse caso, a gente também tem a tortura imprópria. Desculpa, a tortura por omissão, ok? Joga na tela. As qualificadoras da tortura. Temos a qualificadora da lesão corporal grave ou gravíssima ou seguida de morte. Lembrando que nesses casos, o resultado mais gravoso ele deve ser causado a título de culpa.
trata-se de um crime pré-ter-doloso. E não confundir o caso de tortura qualificada pela morte e do homicídio qualificado pela tortura. Porque, nesse caso especificamente, a morte ela deve ser causada de forma culposa. Então, a gente está torturando e ali, por culpa, né? Então, ele agindo de forma imprudente, negligente ou pela imperícia, ele causa a morte involuntária. Porque se desde o começo ou durante a execução ele possui o dolo de ceifar a vida daquela pessoa e usa como meio de execução a tortura, não teremos a tortura qualificada pela morte, e sim o homicídio previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, que trata do homicídio qualificado, né? Uma pena maior aí de 12 a 30 anos, ok? Então, na tortura qualificada pela morte, a tortura é dolosa e o resultado mais grave, morte, é causado a título de culpa. Enquanto que no homicídio qualificado pela tortura, desde sempre o agente deseja matar a vítima. Então ele dirige a sua conduta para matar a vítima. E o meio de execução desse intento criminoso, né, é a tortura. Então ele usa a prática de tortura para gerar a morte. Um outro ponto que eu queria que vocês levassem para a prova diz respeito à perda do cargo no delito de tortura. De acordo com a jurisprudência do STJ, a condenação por tortura, ela acarreta a perda automática de cargo, emprego ou função pública e a interdição pelo dobro da pena aplicada. A lei é silente se seria um efeito automático ou não da sentença, e o STJ, interpretando o parágrafo 5º, ele entendeu que se trata de um efeito automático da condenação pela tortura. Não há necessidade, portanto, do juiz, na hora da sentença, estabelecer como um efeito extrapenal da conduta a perda do cargo, sendo esse efeito para o STJ automático. Joga na tela. Vamos para a nossa segunda lei, senhores. Vai uma lei muito importante e também tem grandes chances de estar na sua prova no próximo sábado. Temos a famosa Lei Maria da Penha, né? A lei número 11.340 de 2006. Trata-se aí de uma lei com predicados de ação afirmativa. O que quer dizer isso? Que verificando-se que há no plano fático uma desigualdade entre homens e mulheres e uma grande violência em relação às mulheres, a lei federal 11.340 buscou equilibrar essa situação, criando uma desigualdade de tratamento em relação aos homens para fim de igualá-los no plano fático. Então, a Lei Maria da Penha ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer, né, medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A primeira coisa que você tem que mostrar para o seu examinador, né, é uma novidade que o STF trouxe ao analisar a constitucionalidade dessa lei, se trata da aplicação ou não às mulheres transexuais. Então, são aquelas mulheres que biologicamente não são mulheres, mas se veem como mulheres. Então, independentemente, o STF entendeu que sim, se aplicaria a Lei Maria da Penha, e independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patolizantes. Então, portanto, a mulher transexual, a ela pode ser aplicada a Lei 11.340. Então, o que seria, senhores, portanto, violência de gênero para efeitos da Lei Maria da Penha? Seria uma violência que se vale da condição hipossuficiente da vítima mulher, uma discriminação em relação ao sexo feminino. Então, o preconceito quanto ao sexo feminino ou a questão de hipossuficiência da mulher. Então, trata-se de uma violência de gênero, aquilo que procura diminuir a mulher enquanto pessoa, uma forma de violar aí a dignidade da pessoa humana, a dignidade da mulher. O artigo 5º, ele cita o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, sendo que no primeiro caso ele trata no âmbito da unidade doméstica, compreendidas como espaço de convívio permanente de pessoas
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que quer dizer isso? Não há necessidade, no caso da unidade doméstica, que sejam parentes ou pessoas que tenham qualquer vínculo familiar, bastando que estejam sobre o mesmo teto. Como exemplo aí, citei o Big Brother Brasil. Então, as pessoas estão confinadas dentro de uma casa, né, participando aí de um reality show, e ali poderá existir violência doméstica contra a mulher e a aplicação da Lei Maria da Penha, justamente porque, para efeitos da Lei Maria da Penha, aquilo lá é considerado unidade doméstica. O segundo ponto, aí no âmbito da família. Então, não há necessidade, no segundo caso, de convivência sob o mesmo teto. Então, a família, o âmbito da família é compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, então aqui não se exige um vínculo consanguíneo, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ok? Então, sendo essas hipóteses de âmbito familiar. O terceiro caso, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Seria a hipótese aí de um namoro, né, em que cada um vive sob um teto, ou qualquer outro tipo de relação. Lembrando que, para a Lei Maria da Penha, não importa a orientação sexual da mulher. Então, pode haver aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive contra mulheres, em hipótese em que ficará configurado também violência doméstica e familiar. Por fim, o STJ ele editou a súmula 600 em relação à não exigência de coabitação entre autor e vítima, né, nos demais incisos, para a configuração de violência doméstica. Então, de acordo com a súmula 600, para a configuração de violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha não exige coabitação entre autor e vítima. Então, eles não precisariam estar morando sobre o mesmo teto. Então, gravem essas hipóteses de aplicação e de incidência da Lei Maria da Penha, que pode ser objeto aí de questionamento na prova do próximo sábado. Agora, o mais importante que eu julgo dentro da Lei Maria da Penha seriam as formas de violência doméstica e familiar aí previstas no artigo 7º. Lembrando que essas formas de violência, elas são não exaustivas. Portanto, existem outras formas de violência que não estão previstas na Lei Maria da Penha, mas que podem configurar violência doméstica contra a mulher e ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha, a exemplo da violência política. Então, isso sim pode ser mais uma hipótese de violência que ensejaria a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas vamos lá o que importa. Quais seriam as 5 formas de violência, né? Então, a gente sabe que, geralmente, quando se tratam de 5 itens, isso tende a ser cobrado pelo CRS. A primeira, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integralidade física ou a saúde corporal da mulher. Lembrando que pode ir desde uma via de fato até o pior, que seria o feminicídio, agora o crime do artigo 121A. Isso sim configuraria violência física. A segunda, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e a diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, aí comportamentos, etc. e tal. Lembrando dos 2 artigos, né, um pouco mais recentes, o artigo 147A prevê o crime de perseguição ou stalking, em que pese não ser um crime exclusivo de vítimas mulheres, homens também poderão ser vítimas do stalking, mas é uma forma de violência psicológica. O que é importante, nesse crime do artigo 147A, a necessidade de representação da vítima para se dar início aí à ação penal. Então, trata-se de um crime condicionado à representação. Lembrando que a Lei Maria da Penha, ela não prevê que todos os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam de ação penal pública incondicionada. O que se tem no caso das lesões corporais, isso é importante, que foi alterada pela Lei 9.099, as lesões corporais leves e culposas,
Nesse caso, por não se aplicar a Lei 9.099 às relações envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, a lesão corporal ela continua tendo, nesses casos, a ação pública incondicionada. Enquanto que, no caso do artigo 147-A, a ação penal tem-se a natureza de ação penal pública condicionada à representação. E também tem-se o artigo 147-B, que tem o crime de dano emocional à mulher, que também é uma forma de violência psicológica. A violência sexual, rapidamente entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar ou a manter ou participar de relação sexual não desejada. Aí os senhores acabam de fazer a leitura. Aí a gente tem os crimes contra a dignidade sexual, mas não somente isso. Qualquer conduta que constranja a mulher em sua liberdade sexual, seja as questões de matrimônio, gravidez, de orientação sexual quanto à sua sexualidade, pode configurar violência sexual, ainda que não encontre descrição típica na lei penal. Por fim, senhores, a quarta hipótese, trata-se da violência patrimonial. Então, aquela conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos. Cito aí os crimes contra o patrimônio, mas importante, senhores, um ponto a mostrar para o seu examinador um conhecimento, são as escusas absolutórias previstas lá no artigo 181 e 182 do Código Penal, em que não há, por exemplo, a punição daquele que subtrai algo do seu cônjuge durante a constância do casamento. Então, essas escusas absolutórias seriam ou não previstas na Lei Maria, seriam ou não possíveis na Lei Maria da Penha. Há uma certa divergência. A primeira corrente diz que essas escusas absolutórias não seriam possíveis, uma vez que a Lei Maria da Penha reforça a proteção à mulher. Então, não haveria possibilidade de aplicação. A segunda corrente, que se tem, eu acho que uma maior aceitação na doutrina, dispõe que sim, seriam aplicadas as escusas absolutórias, porque haveria uma quebra de isonomia. Então, se a mulher fosse autora do crime de furto, aplicaria-se as escusas absolutórias. Enquanto que se a mulher fosse vítima do crime de furto, dentro aí de uma sociedade conjugal, não se aplicaria. Então, tem-se ali a quebra da paridade, da isonomia das partes. Então, essa é uma corrente que prevalece, que as escusas absolutórias se aplicam em relação aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, ok? A última hipótese, agora sim, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, gravem essas espécies de violência. Obviamente, não precisa gravar o texto exato dos artigos, até porque isso seria impossível, de falar numa prova oral, mas pelo menos quais são as espécies de violência doméstica. Então, a gente tem a violência moral, patrimonial, sexual, psicológica e física. Essas são as 5 hipóteses de violência doméstica contra a mulher, violência doméstica familiar contra a mulher, previstas na Lei 11.340. Ok, vamos lá. Outro ponto importante ainda, dentro da Lei Maria da Penha, diz respeito à possibilidade da autoridade policial, seja o delegado de polícia ou o próprio policial, aí você daqui a alguns dias, como cadete da Polícia Militar, como oficial da Polícia Militar, de aplicar a medida de proteção, a medida protetiva de afastamento imediato do agressor do seu lar ou domicílio. O artigo 12C, ele previu uma coisa que antes essa medida somente poderia ser determinada pelo juiz de direito, ou o juiz do juizado de violência doméstica. Mas nesse caso, viu-se que, devido à demora na prestação jurisdicional, às vezes a mulher se sentiria prejudicada, podendo até mesmo acontecer o pior. Então, a lei, como forma de resguardar os direitos da mulher, inseriu aí outras possibilidades da possibilidade de aplicação da medida protetiva de afastamento imediato do agressor. Então, em primeiro lugar, quem tem a competência para determinar essa medida? A autoridade judicial.
Em segundo plano, tem-se o delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Em terceiro, o policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Lembrando que, nas hipóteses, né, da decretação da medida protetiva pelo delegado ou pelo policial, deverá ser o juiz comunicado no prazo máximo de 24 horas, bem como o Ministério Público, a fim de verificar a manutenção ou a revogação dessa medida, já que aí não houve ali um juízo exercido pelo Poder Judiciário. Então, aí deverá haver essa comunicação no prazo de 24 horas, né? O juiz poderá, inclusive, se julgar necessário, revogar essa medida. Ok? Então vamos lá, passando agora para o crime do artigo 24A, o último ponto da nossa revisão aqui na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprir medida protetiva. Aí um crime que sofreu uma alteração agora no ano de 2024 em relação à pena. A pena antes era de detenção. Essa pena era de até 2 anos e não havia possibilidade de multa. Essa pena foi modificada para uma pena de reclusão, o que admite-se aí o regime inicial fechado, enquanto que na detenção o regime fechado poderia só ocorrer em hipótese de regressão, mas não como regime inicial. Aí tinha assim uma hipótese importante porque nesse caso especificamente apenas o juiz poderia conceder fiança. A autoridade policial não poderia conceder a fiança. Mas por quê? A pena era de até 2 anos e, de acordo com o CPP, quando o crime não superar 4 anos, o delegado de polícia poderá arbitrar a fiança. No entanto, com a mudança da pena para até 5 anos, esse parágrafo, melhor dizendo, parágrafo 2º, ele se tornou sem efeito, porque somente mesmo agora com essa pena o juiz poderá conceder fiança, igual era anteriormente, ok? Vamos lá, súmulas importantes do STJ. A súmula 536, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam à hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Isso porque a própria Lei 11.340, ela tira de sua aplicação a Lei 9.099. Então, nenhum dos benefícios despenalizadores previstos lá na Lei 9.099 poderá ser aplicado aos delitos sujeitos à Lei Maria da Penha, ok? Dito isso, né, aí a súmula 542 também, em relação ao delito de lesão corporal, envolvendo violência doméstica contra a mulher. Esse delito, após a Lei 9.099, nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, deixou de ser de ação penal pública incondicionada e passou a exigir a representação. No entanto, como a Lei 11.340 ela retirou de sua aplicação a Lei 9.099, não há por que condicionar esses crimes à representação. Portanto, de acordo com a súmula 542 do STJ, esses crimes são de ação penal pública incondicionada, ok? Vamos lá para a súmula 588, joga aí na tela. A prática de crime ou contravenção contra a mulher, com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Aí, né, a violência ou grave ameaça, ela impede a concessão da pena restritiva de direito, ainda quanto mais relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher. E, por fim, a súmula 589, né, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes e contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, aí justamente por não atender um dos 4 vetores, né, que seria a mínima reprovabilidade do comportamento. Então, essas condutas, por se revestirem de um alto grau de reprovabilidade, seja crimes ou contravenções, há a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, seja aí até mesmo uma via de fato, não é possível a aplicação da insignificância, ok? Vamos lá para a nossa terceira lei, né, do dia de hoje, a Lei 11.343, a Lei de Drogas. O que eu quero tratar aqui? Artigo 28. Posse de drogas para consumo. Né? Com certeza, se for cobrado a Lei de Drogas, vai ser cobrado o artigo 28,
Ah, mas por que vai ser cobrado? Por causa do julgamento do STF a respeito da maconha. Então, isso provavelmente deve ser, se cair lei de drogas, o objeto de cobrança do seu examinador. Então, vamos lá. O artigo 28, ele trata do crime de posse de drogas para consumo. Então, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas. Primeiro ponto, não houve, né, do contrário do que se pensou, a descriminalização do porte de drogas para consumo. Continua sendo crime. E também não houve uma despenalização, porque é possível a aplicação de penas, obviamente não se tratam de penas privativas de liberdade, mas há aplicação de sanção penal. Então, o que se houve, na verdade, foi a retirada, né, da pena privativa de liberdade, uma descarcerização, de modo que as penas previstas para o artigo 28 não são penas privativas de liberdade. Então, há muitos, né, inclusive o professor LFG, ele defendia que o artigo 28 se tratava de uma infração penal sui generis, porque previa-se um crime, mas não havia previsão nem de pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção, que no caso caracteriza os crimes, e nem pena de prisão simples, né, ou multa, que é a pena prevista para as contravenções penais. Então, o artigo 28 ele é até menos que uma contravenção penal, uma vez que ele não prevê nem mesmo pena de prisão simples, apenas essas 3 penas que nós veremos a seguir. Joga na tela. Então, seriam penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aí temos também a figura equiparada, né? Aquele que semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de quantidade, né? Pequena quantidade para o consumo pessoal. Também se tratava de uma hipótese equiparada ao porte para consumo. Então, chegou ao STF o seguinte questionamento: se o porte de cannabis sativa configurava o crime do artigo 28. Então, o que o STF definiu isso, tema quentíssimo agora de agosto de 2024, no recurso extraordinário 635, né, um tema de repercussão geral. Primeira coisa, vamos estudar ponto por ponto desse recurso extraordinário, né, as teses fixadas nesse recurso extraordinário. Não comete infração quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa. Então, primeiro ponto, apenas cannabis sativa, apenas a famigerada maconha, né, o cigarrinho do diabo, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta. Então, quer dizer que o posse de maconha para consumo próprio, ele deixa de ser crime, de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas, mas ele não deixa de ser um fato ilícito. Ele ainda continua tendo a sua ilicitude. O STF ele não autorizou de forma indiscriminada o uso da maconha. Então, há aí uma ilicitude não penal, ilicitude extrapenal, mas então, portanto, o uso de maconha ele ainda continua proibido, gerando, né, a apreensão da droga e a aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos da droga, as medidas educativas e comparecimento a programa ou curso educativo, que seriam as mesmas penas do artigo 28. Então, de acordo com essa primeira tese, o STF ele só retirou o caráter penal, o caráter criminoso da posse de cannabis sativa para uso próprio, o que não significa que se trata, que ele trouxe a licitude para esse fato. O fato continua sendo ilícito, no entanto, não se trata de mais um ilícito penal, e sim aí um ilícito administrativo que irá submeter o agente às sanções já previstas no artigo 28. Lembrando que é só apenas de cannabis sativa. Se o indivíduo estiver na posse de crack, cocaína, haxixe e outras drogas sintéticas, um exemplo, ele poderá cometer o crime do artigo 28
sem o menor problema. Isso é só para maconha. Segundo ponto, segunda tese, as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 serão aplicadas pelo juízo em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, né? Reafirmou aquilo que a gente já disse agora, anteriormente. Então, não se trata mais de uma conduta criminosa, o que não quer dizer que se trata de uma conduta lícita. Terceiro ponto, em se tratando da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo na forma de regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Esse regulamento ainda não foi editado, até que o CNJ delibere a respeito. A competência será de acordo com a lei de juizados especiais criminais. Então segue ali o rito do GCRIM sem que a sentença, né, ali tenha qualquer reflexo na seara penal. Quarto ponto, esse eu acho mais importante, que nos termos do artigo 28, parágrafo 2º, será presumido o usuário, então aí é uma presunção de usuário, aquele que para consumo próprio adquirir, guardar ou tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Então até que o Congresso venha legislar, inclusive está sendo tramitado no Congresso Nacional uma PEC que vai tratar desse tema, inclusive uma resposta contra essa decisão do Supremo. Parece que o Poder Legislativo ele não gostou, né, do tratamento do Supremo, inclusive ele visa criminalizar o porte de drogas independentemente da quantidade, independentemente da qualidade da droga, ok? Então lembrando, essa é uma presunção. E essa presunção, será que ela é uma presunção absoluta? Então, todo mundo que tiver até com 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas será considerado usuário? Não, o STF, agora a gente vai ver no ponto 5, definiu que essa presunção era uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário. Dependendo, portanto, que a autoridade policial e seus agentes indiquem, né, de forma fundamentada que havia ali, ainda que a quantidade fosse menor a 40 gramas e uma situação de traficância. Então, o quinto ponto desse recurso extraordinário, a quinta tese, melhor dizendo, que a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores, né, aos limites estabelecidos, quando presente elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade da substância, apreensão simultânea de instrumentos como balança, registro de operações comerciais, aparelhos de celular, contendo contatos de usuários e traficantes. Então, a quantidade por si só, ela não é apta, de forma absoluta, a comprovar que o sujeito é usuário, né? Sendo que ali uma presunção de que ele é usuário, mas se houver outros elementos que indiquem a traficância, poderá a autoridade policial lavrar o auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, de acordo com a próxima tese, ao delegado de polícia, ele deverá consignar no auto de prisão em flagrante justificativa minudente para afastamento da presunção, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. O que o Supremo quis dizer com isso? Que não é mais possível ali a exteriorização de preconceitos na hora de fixar se a droga era ou não para consumo pessoal. Então, por exemplo, a questão do tipo de vestimenta, né, a cor do cabelo, a existência de tatuagens ou não, isso não pode ser um requisito utilizado pela autoridade policial para dizer se o indivíduo era ou não traficante. Ele deverá mostrar, de acordo com esses dados concretos, então assim, ele foi apreendido em uma boca de fumo, com um rádio comunicador, então com várias notas trocadas no bolso, isso tudo indica que havia ali uma situação de traficante. Então, se ele for pego, ainda que com uma quantidade menor que 40 gramas de maconha, poderá sim ser preso normalmente pelo delito de tráfico de drogas. A sétima tese, então, na hipótese de prisão por quantidades inferiores a fixadas, seja aí 40 gramas
ou 6 plantas fêmeas, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento. Então, ali o juiz vai lá uma fiscalização durante a audiência de custódia acerca da existência ou não do porte para consumo pessoal, porte para uso próprio. E, por fim, a apreensão de quantidades superiores ao limite fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos provas suficientes da condição de usuário. Então, não quer dizer se o indivíduo também for preso ou apreendido com mais de 40 gramas de maconha, então ali ele é pego com uma quantidade maior, né? Ali vamos colocar 60, 70, 80 gramas de maconha. Mas aí fica comprovado que ele comprou aquela droga para usar durante um longo período de tempo. Então ele é um usuário, o juiz poderá reconhecer e declarar atípica a conduta, ok? Então lembrando, principal, isso é em relação à maconha. Em relação às demais drogas, continua valendo o artigo 28, ok? Então é isso que eu quero que os senhores levem para a prova do próximo sábado. Bora lá, próximo tema. A Lei 12.850, uma lei muito boa para cair, uma lei quente, um tema muito especial para ser cobrado em provas orais. Primeira coisa, também acho que tem muita chance de cair o conceito de organização criminosa. E a gente deve tomar muito cuidado para não confundir com o conceito de associação criminosa previsto lá no artigo 288, né, o antigo crime de quadrilha ou bando. Então, quais são os requisitos para a configuração de uma organização criminosa? Primeiro, o número plural de pessoas de, no mínimo, 4. Então, associação de, no mínimo, 4 pessoas. Então, 4 ou mais pessoas é necessário para a configuração de um ORCRIM. Enquanto que, no caso da associação criminosa, lá no 288, a gente tem um número mínimo de 3 pessoas. Segundo ponto, a organização criminosa ela deve ser estruturalmente ordenada, né? Ali há uma divisão de tarefas, ainda que de modo informal. Então, não se trata ali de um mero concurso, há toda uma estrutura criminosa em que as diversas pessoas contam com determinadas tarefas. Então, ali a gente tem o patrão, tem o gerente, tem um cara que vende a droga ali na ponta da linha. Então, há essa divisão de tarefas e há uma estrutura minimamente organizada, enquanto que isso não é um requisito exigido para a prática da associação criminosa. Há o objetivo de obter, direta ou indireta, vantagem de qualquer natureza, não necessariamente, em que pese na maior parte das vezes ser, mas não necessariamente uma vantagem econômica, pode ser uma vantagem política, uma vantagem sexual, isso pode estar caracterizado uma organização criminosa. E outro ponto que a prática de infrações, então o que vai visar essa organização criminosa? A prática de infrações cujas penas máximas sejam superior a 4 anos, a gente tem um ponto, ou que sejam de caráter transnacional, independentemente da pena combinada. Enquanto que lá no crime do 288, a gente tem o fim específico de cometer crimes, não sendo possível, melhor dizendo, no caso da associação criminosa, o cometimento de contravenções penais. Então, apenas crimes, enquanto que na lei 12.850 fala-se infrações penais. Então, em tese, seria possível uma organização criminosa voltada à prática de contravenções penais, desde que haja uma pena superior a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Gravem muito bem esses 4 requisitos, ok? O segundo ponto, a aplicabilidade da Lei 2.850 fora das questões de organizações criminosas. O primeiro caso seriam aquelas infrações à distância, em que a sua execução se dá em um país e a sua consumação se dá em outro. Então, se inicia a execução aqui no Brasil, então o resultado deverá ser no estrangeiro ou reciprocamente, né? A execução se dá no estrangeiro e o resultado ocorre ou deveria ocorrer no Brasil, a aplicação da Lei 2.850. E o segundo caso seriam
para as organizações terroristas voltadas aí à prática dos atos de terrorismo, esses atos previstos na Lei 13.300, ok? 13.300, então, senhores, desculpa, só fazendo uma retificação aqui. Só um instante, por favor. A lei de terrorismo. Deixa eu abrir aqui para os senhores. Só um minuto. A lei 13.260, né, define os atos de terrorismo. É o crime de organização criminosa, né? Está previsto aí no artigo 2º da 12.850, que seria promover, constituir ou financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Temos aí uma pena de 3 a 8 anos. E tem-se também o crime de obstrução da investigação, obstrução da justiça, como ficou popularmente conhecido. Questionou-se também a constitucionalidade desse crime de investigação, de obstrução da justiça, e o STF formulou que não ofende, né, o princípio da legalidade, a norma penal prevista no artigo 2º, parágrafo 1º, né, uma vez que os verbos impedir e embaraçar não constituem violação ao princípio da legalidade. Lembrando que aí tanto faz se o embaraçamento seja no processo penal ou no inquérito policial, durante a fase de investigação. Esse crime é possível tanto no inquérito, né, na investigação preliminar, quanto no processo penal, ok? Joga para a tela. Outro ponto, meios de obtenção de prova, né? Leiam rapidamente o artigo 3º durante seus estudos. Quais são os mais cobrados? A gente vai tratar de um deles especificamente. O primeiro, né, o mais importante, colaboração premiada. Isto é, vamos dizer assim, o principal meio de obtenção de prova, né, o mais importante e o mais detalhado previsto na Lei de Organizações Criminosas. Segundo, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Terceiro, a ação controlada, né, o famoso aí flagrante postergado ou flagrante retardado, também flagrante deferido. É uma hipótese de ação controlada, então a autoridade ela deixa de proceder à prisão em flagrante para um outro momento mais oportuno, de acordo com a prova produzida, a ser produzida. É o acesso a ligações telefônicas, interceptação, né, afastamento de sigilo, a infiltração de agentes. É importantíssimo também os senhores saberem, né, que é algo muito comum dentro de uma questão de organizações criminosas, e a cooperação entre as instituições e órgãos federais. Vamos lá, conceito nosso, né, o ponto-chave, artigo 3º-A até o 7º, colaboração premiada, sem dúvida nenhuma, o mais importante meio de obtenção de prova, né, a técnica especial de investigação. Qual o conceito de colaboração premiada? É um meio de obtenção de prova por meio do qual o indivíduo confessa a prática delituosa e fornece informações objetivamente eficazes para a consecução de determinados objetivos, recebendo, né, em decorrência disso, determinado prêmio legal. Aí o STF, né, o ministro Dias Toffoli, ele definiu que a colaboração premiada é uma técnica especial de investigação, é um meio de obtenção de prova advinda aí a natureza jurídica da colaboração premiada, um negócio jurídico processual personalíssimo, que gera direitos e obrigações entre as partes. Leia-se aí as partes, o MP e o delegado e o colaborador, ok? Quais seriam os prêmios decorrentes dessa? Óbvio, senhor, é muito mais amplo do que isso a colaboração premiada. A gente está na revisão final, são só os pontos mais importantes, mas não deixem de ler dos artigos 3º-A até o artigo 7º da Lei 12.850. Se cair alguma coisa de colaboração premiada, vai estar nesses artigos, ok? A gente só está pegando o principal aqui, não deixem de ler. Direito premial, quais seriam os prêmios concedidos ao colaborador? Então, a lei ela prevê 6 benefícios, predominantemente, o que não impede que haja a consecução de outros benefícios, a concessão, melhor dizendo, de outros benefícios que não estejam previstos em lei. O STF já admitiu a adoção de outros prêmios além daqueles previstos em lei, de acordo, obviamente, com a particularidade do caso concreto. Quais seriam
os prêmios: o perdão judicial, a redução da pena privativa de liberdade em até 2/3, a redução da pena até a metade se a colaboração for posterior à sentença, a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, e se a colaboração for posterior à sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o não oferecimento da denúncia. Aqui a gente tem um acordo de imunidade também previsto lá. Muito cuidado nesse caso, especificamente, em relação quando o colaborador for o líder da organização criminosa, onde não é possível, nesse caso, a concessão do não oferecimento da denúncia. Então, ele não pode ser o líder da organização criminosa e também o MP, ele não pode ter ciência, prévio conhecimento acerca da organização criminosa. Ele tem que ser, vamos lá, o primeiro a prestar a informação, a efetiva colaboração. Ele não pode ser o líder e a infração, a existência da infração não pode ser de prévio conhecimento do titular da ação penal. Então, o que vai definir qual prêmio será deferido será a confissão do acusado, a eficácia objetiva das informações. Então, as informações prestadas, elas têm que ser eficazes a fim de desbaratar aquela organização criminosa, possivelmente localizar alguma vítima, entender quem são os líderes daquela organização. Então, a eficácia objetiva das informações é levada em conta e, por fim, a análise das circunstâncias judiciais do colaborador. Então, essa tríade aí formulará quais serão os prêmios ao colaborador. Beleza? Vamos lá, senhores, para a nossa última lei. Tem um errinho aí. A lei não é de 2016, é de 2019, tá? 13.869, tá em 2016, mas é 2019, tá? Lei de abuso de autoridade. Rapidamente, essa lei, ela vem revogando a antiga lei de abuso de autoridade e estabelece um tratamento mais severo às condutas da lei de abuso de autoridade, que antes eram condutas, todas elas, que seriam resolvidas no GCRIM. Então, não havia ali qualquer espécie de coerção por parte da antiga lei de abuso de autoridade. Primeira coisa, senhores, para a configuração dos delitos de abuso de autoridade, é necessário um especial fim de agir. Isso já é previsto lá no primeiro artigo da lei, no parágrafo 1º, que dispõe que as condutas descritas na lei de abuso de autoridade, constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica. Então, a finalidade do agente, além de praticar a conduta, seria atingir um desses objetivos. Quais são? Prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, tomem cuidado que para a configuração do crime de abuso de autoridade é necessário a existência desse dolo específico. Mas tomem cuidado, senhores, que determinados tipos previstos lá na Lei 13.869, eles são mais restritos, a exemplo do artigo 29, porque nesse artigo a única finalidade que se tem é a de prejudicar. Então, se for, por exemplo, para beneficiar o investigado, não há a existência de abuso de autoridade. Então, poderíamos ter ali um crime de prevaricação ou um crime de condescendência criminosa, mas não haverá o crime de abuso de autoridade. De acordo com o artigo 29, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com um fim de prejudicar interesse de investigado. Então, se você presta com o fim de beneficiar o investigado, aí não haverá esse delito, porque aqui expressamente o próprio tipo penal ele definiu apenas a finalidade de prejudicar. Então, as outras finalidades não compõem o artigo 29. Mas, como regra, as condutas de abuso de autoridade devem estar dotadas dessa finalidade especial, desse especial fim de agir para a sua configuração. Segundo ponto, vocês levarem ao examinador, se perguntar sobre a vedação do crime de hermenêutica,
que seria isso? Delito de hermenêutica, seria a criminalização da interpretação, avaliação de lei ou avaliação de fatos. Então, em regra, não, a divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, isso é uma regra. Mas aí, o que você vai diferenciar a sua prova das demais? No entanto, se for uma interpretação teratológica contra expressa disposição legal ou expressa disposição jurisprudencial vinculante, haverá, sim, a possibilidade de aplicação da lei de abuso de autoridade. Um exemplo, um juiz que decreta a prisão civil do depositário infiel. Então, há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que não permite a prisão civil do depositário infiel. Então, não é possível, está sumulado, né, de forma vinculante no Supremo. Aí o juiz, ele, não, tem interpretação diferente, eu acho que essa súmula não é válida, decreta, nesse caso, a prisão civil. Haverá ali, poderá, melhor haver, uma conduta que caracterize abuso de autoridade. E porque isso é uma interpretação teratológica, não tem como a parte que está interpretando a norma ter essa interpretação, porque ela vai contra aquilo que está expressamente previsto em uma súmula vinculante. Segundo conceito, senhores, o conceito de sujeito ativo, um conceito amplo de agente público. Então, de acordo com... É um conceito esse que deixa um grau de abertura para a interpretação, que, de acordo com o artigo 2º, é sujeito ativo do abuso de autoridade qualquer agente público, né, servidor ou não, da administração direta e indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, sede de territórios, compreendendo, mas não se limitando, a ele vem listando, né, os funcionários públicos, servidores militares, os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então, há uma lista, mas essa expressão, mas não se limitando, deixa aberto aí para que outras pessoas também possam ser englobadas nesse conceito de agente público previsto no artigo 2º, ok? Pode passar, por favor. Só um minuto. Vamos lá, efeitos da condenação. Também um ponto certo de cair se o tema cobrado for lei abuso de autoridade. Temos lá no artigo 91 e seguintes do Código Penal os efeitos da condenação, dentre os quais também há, igual primeiro, a tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, isso, como regra, qualquer crime praticado, há um efeito automático da sentença tornar certo a obrigação de indenizar, sendo que o juiz poderá fixar valor mínimo para a reparação se houver requerimento do ofendido. Então, a parte que foi vítima do abuso de autoridade, ela requer em juízo, no caso, né, dos crimes, seria o Ministério Público, o assistente, ele requer a fixação de um valor mínimo como fins de indenização. Lembrando, é um valor mínimo. Se a parte quiser discutir em juízo a respeito do valor a ser efetivamente pago, ela poderá. Essa sentença penal do juiz, ela não delimita de forma absoluta o valor que será fixado a título de reparação. Mas o que vai cair, o que é importante, são os incisos 2 e 3, que diz respeito à inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Porque nesses dois casos, da inabilitação para o exercício, né, durante 5 anos, e a perda do cargo, há a necessidade de uma reincidência específica para que esses efeitos sejam operados, e esses efeitos também deverão ser motivados na sentença. Então, primeiro, há uma necessidade de reincidência específica. O que é reincidência específica? Reincidência nos crimes de abuso de autoridade. Não precisa ser necessariamente no mesmo tipo penal, mas nos crimes de abuso de autoridade. Então, às vezes, o indivíduo foi condenado, às vezes, vamos colocar pelo artigo 9º, né, que é o crime de decretação de medida privativa de liberdade, em desconformidade com as hipóteses legais. Então, ele é condenado. Aí, depois, ele é condenado, por exemplo, por ter cumprido um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, após as 21 horas. Um exemplo aí com a finalidade de prejudicar ou beneficiar outrem.
ok? Então, haveria ali a possibilidade de aplicação desses efeitos, porque houve a reincidência específica nos crimes de abuso de autoridade. Então, ambas as hipóteses, é necessário motivação na sentença, porque não se tratam de efeitos automáticos, e a reincidência específica nos crimes de abuso de autoridade, ok? Vamos lá, para o próximo. 2 tipos penais, rapidamente, para os senhores levarem para a prova. O primeiro, o artigo 13, constitui abuso de autoridade. Lembrando lá do dolo específico, do especial fim de agir, sempre presente. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória, constrangimento não autorizado em lei, e produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. A gente tratou disso também lá em tortura. Não confundir o caso da tortura-prova, que seria aquele sofrimento, induzir, né, a questão do sofrimento, para que a pessoa produza prova ali ou confesse a autoria de determinado fato com o delito de abuso de autoridade. Então, há essa diferenciação. Nesse caso aqui, lá há a provocação de um sofrimento, né, com um emprego de violência ou grave ameaça. Aqui na lei de abuso de autoridade não tem essa previsão, ok? E o segundo, né, o crime de violação de domicílio, previsto ali no artigo 22, dispõe que invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Aí temos os casos equiparados, que o principal seria o do inciso 3º, é aquele que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 e antes das 5. Então, sempre que o agente público ele dá início ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão após as 21 horas, ele poderá estar incorrendo em abuso de autoridade. Um outro ponto, a gente trouxe isso em processo penal, mas não custa nada relembrar. Se o agente ele cumpre o mandado antes das 21 horas, então não há aí abuso de autoridade. Mas se não houver, por exemplo, se for após as 18 horas e não houver, no caso, luz solar, haverá ali a ilicitude no cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem que com isso gere a caracterização do abuso de autoridade. Essa tem sido o julgamento, a jurisprudência do STJ. Que uma coisa é a licitude do cumprimento do mandato, outra coisa é a caracterização do delito de abuso de autoridade. Aí o parágrafo 2º, né, já deixa claro que a jurisprudência já entende, e também previsto na própria Constituição, que não haverá o crime, né, se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Então, lembrando que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que não mais é possível impressões subjetivas a respeito da situação de flagrante, quanto mais para violação de domicílio em situações de crime permanente. Então tem que ficar bem claro, objetivamente considerando, que naquele domicílio há uma hipótese de flagrante delito para justificar aí o ingresso, ok? Sob pena de ficar caracterizado abuso de autoridade, ok? Então é isso, meus amigos, terminamos aqui o nosso revisaço, nossa revisão final de legislação penal especial. Os últimos dias, né, a prova, estou gravando aqui na quinta-feira, nossa prova já é no próximo sábado. Desejo a todos uma excelente prova, tenho certeza que todos estão bem preparados para chegar lá e conquistar a sua aprovação e fazer parte da nobre escola do Prado Mineiro, Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Teremos aí, hoje, né, estou gravando uma quinta-feira, teremos o nosso último simulado. Participem, prestem atenção na arguição dos colegas, prestem atenção nas nossas dicas e vejam as nossas últimas aulas. Na sexta-feira, que anteceder a prova, vão com tranquilidade, né? Façam aí uma atividade física leve, vão encontrar algum momento de descontração, que é importante. A prova oral é uma prova que exige do candidato controle emocional, então não é para você ficar virando a madrugada estudando, porque isso vai te prejudicar ao invés de te beneficiar. O momento
de fazer a sua revisão final é hoje, né, revendo as nossas aulas, participando dos nossos simulados, e eu tenho certeza que no sábado vocês vão chegar para a gente, mandar mensagem, falar, professor, consegui acertar as questões, o examinador em todas falou que estava satisfeito, e em breve estarão lá na academia do Prado Mineiro, ok? A gente está à disposição, a gente agradece aí a confiança no nosso trabalho, a gente faz aqui tudo com muito esmero, com muito cuidado, para que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Então vamos lá, desejo a todos excelentes estudos, essencial do CFO, vem ser aprovado com a gente.